Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com a webconferência do professor Rogério, da disciplina Educação, Corpo e Movimento. Espero que vocês aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, que a prova já é sábado, né? E uma boa webconferência para todos. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, que eu passo para ele, ou levantar a mão, né? Que aí eu dou a palavra também. Aí a gente vai fazendo um diálogo aqui, né, professor? Isso mesmo. Então, boa noite, né, a todos e a todas. Faço vossa de paz. Eu sou o professor Dr. Rogério Grilo, né, para chamar só de professor Grilo. A Sofia deu uma orientação importante para trazer a questão da audiodescrição, que é importante, né? Então, eu sou um homem, cabelo preto, meio grisalho, branco, uso óculos, estou de camiseta preta, fone de ouvido branco, né? E vou trazer aqui uma apresentação para vocês, né, a respeito de como vai se proceder essa avaliação. Fiquem bem à vontade, se vocês falarem assim, Rogério, eu preciso interromper, porque eu tenho dúvidas quanto a questões conceituais. Aí nós vamos discutir também questões conceituais. Esse primeiro momento eu vou trazer mais uma organização de como decorrerá a avaliação de sábado. Tem um total de 60 pontos, sendo 20 pontos para avaliação coletiva e 40 pontos para avaliação individual. Eu preparei aqui uns slides. Eu vou tirar o meu fone, peraí. Melhorou agora? Se eu falar sem o fone, melhora? Sim, né? Não. Vou tentar fazer assim. Deixa eu tirar aqui. Melhorou? Agora melhorou? Porque às vezes é um problema no microfone. Ah, melhorou, né? Então é o meu coisa aqui que... Isso, é o meu carregador que interfere no meu microfone. É uma coisa de doido aqui, no meu computador. Mas enfim, então vamos lá. O que acontece? Eu vou trazer para vocês como que vai acontecer o processo de avaliação. 20 pontos da avaliação coletiva, né? E 40 pontos da avaliação individual. Então, eu vou trazer todos os critérios de avaliação, até porque eu pesquiso avaliação, então eu acho importantíssimo vocês entenderem no que vocês serão avaliados e avaliadas. Isso é fundamental. Então, eu vou trazer tintim por tintim o que vai acontecer no sábado. E se vocês tiverem dúvidas quanto a questões de conteúdo, nós vamos também fazer uma discussão aqui a respeito, né? Eu preparei uma apresentação, vou pedir licença para poder compartilhar minha tela. Minha tela cheia aqui. Pronto. Eu agora não vejo vocês, que eu coloquei tela cheia. Silvana falar que está tudo ok, na minha tela está aparecendo aí a projeção de um slide, eu inicio a minha fala. Pode iniciar, professor, está aparecendo. Obrigado. Então, primeira questão vocês têm uma avaliação coletiva no período da manhã, no dia 28/6, sábado, que vale 20 pontos, né? Essa avaliação, ela foi pensada em 3 etapas. Então, é importante dizer para vocês que a primeira etapa vocês farão antes do sábado. Então, qual que é a primeira etapa antes do sábado? Vocês terão aí que individualmente, então lá, a avaliação será desenvolvida em 3 etapas, sendo que a primeira será realizada antes do dia da avaliação presencial, ou seja, no sábado, dia 28, vocês terão que já ter realizado a primeira etapa. O que é a primeira etapa? Antes do dia da avaliação, assistir ao documentário Território do Brincar. O link já está disponível no AVA. A Sônia já subiu esse link para lá. Essa etapa é obrigatória para todos os discentes, ou seja, todo mundo tem que assistir ao Território do Brincar. Ele é um documentário sobre crianças brincando e jogando no Brasil todo. Então, vocês vão poder observar, analisar, ouvir, fruir de experiências de corpo e movimento dessas crianças em várias regiões do Brasil. Então, basicamente, a cultura lúdica brasileira está presente nesse documentário. Então, a primeira questão que vocês vão precisar aí fazer, né, é assistir esse documentário. Assistir o documentário
façam anotações das principais ideias que são veiculadas, né, que foram veiculadas no documentário, estabelecendo relações com os conteúdos estudados durante a disciplina. Então, lá, na unidade 1, nós discutimos, por exemplo, corporeidade, movimento como linguagem, o que é linguagem. Depois nós discutimos a questão do jogo, na teoria histórico-cultural, discutimos letramento corporal, discutimos agora na aula 4, unidade 4, ludicidade, continuidade e significatividade lá na proposta do Paulo Forca para estudar os campos de experiência, aprendizagens baseadas em jogos, que é da ASAIG. Então, qual relação tem o documentário com os conteúdos veiculados na disciplina? Então, pensem bem nessa ideia de corporeidade, como que a criança age no mundo a partir do seu corpo, que o corpo não é um fenômeno biológico, ele é biocultural, temos uma base biológica, mas nos desenvolvemos a partir da nossa relação com a cultura, das linguagens que nós apropriamos, a ideia da fala, da língua, enfim, dos processos de criação. Então, tudo isso foi bem veiculado nos textos, nas 4 aulas, né? Inclusive hoje a Sônia também vai subir a aula 4, né, para vocês assistirem, a partir de amanhã, a aula 4, eu falo, né, da questão da importância do jogo, do brinquedo, da brincadeira na escola, vou tratar de questões pedagógicas, vou trazer discussões sobre mediação semiótica, vou explicar aqueles 2 textos que tem, o do Paulo Fork e aquele texto da SAGE, né, daquelas aprendizagens, atividades de aprendizagem baseadas em jogos, brincadeiras, situações de aprendizagem. Então, são conceitos importantes aí, eu vou elucidar nessa última aula, né? Então, o que vocês precisam fazer antes do dia 28? Assistir o documentário que tem 1 hora e 30 minutos, 1 hora e 35 minutos, né? E fazer anotações, né? Peguem aquelas aulas, retomem as aulas se for possível, peguem as principais anotações dos slides mesmo e vão atrelando ao documentário. Então, essa é a primeira parte. A etapa 2, que vai ser no dia da avaliação, vocês vão organizar grupos de até 5 pessoas, mínimo 3 pessoas. Eu espero que possam organizar grupos de 5 pessoas, porque vocês terão 2 tarefas nesse dia, né? E por questões de tempo, questões mesmo assim de organização ali, creio que 5 pessoas daria um grupo, uma quantidade boa para dividir as tarefas, né? Coloquei no mínimo 3, porque tem para a realização dessa etapa 2 e 3, no mínimo 3 pessoas. Os tutores vão ajudá-los e ajudá-las na divisão dos grupos, né? Então, no dia da avaliação, vocês vão levar as anotações de vocês do território do brincar para o dia da avaliação, né? Vão levar essas anotações aí. E aí, vocês vão organizar, então, um grupo de 5 pessoas. E, segundo, vocês vão produzir uma resenha entre 1 e 2 páginas, fazendo uma relação entre o documentário, território do brincar, e os conhecimentos que vocês construíram no decorrer da disciplina. Então, como vocês têm acesso à apostila numa versão PDF, que foi disponibilizada para vocês, então vocês terão 2 horas no máximo, para produzir a resenha e o cartaz, que eu vou explicar daqui a pouco o que vocês vão produzir. Então, se, por exemplo, 8 horas da manhã, no sábado, todos e todas estarão aí. Vocês terão, sei lá, 30 minutos para um café, uma sensibilização inicial ali, etc. Começou 8h30 da manhã a produção da resenha, ela se estenderá até às 10h20 no máximo. Então, 10h20 tem que finalizar essa produção da resenha, de 1 a 2 páginas, então tranquilo, uma espécie de um resumo, uma síntese, atrelando o documentário, as principais ideias do documentário, com o que vocês estudaram na disciplina. É só pegar os tópicos da disciplina ali, da unidade 1, 2, 3 e 4, e identificar no documentário a ideia de movimento como linguagem, corporeidade, ideia de letramento corporal, a importância do brincar, do jogo, no desenvolvimento da criança, enfim, trazendo essas relações. E aí, quando vocês terminarem a resenha, vocês vão entregar as folhas com a resenha ao tutor. Importante, tem que colocar o nome de todos os membros do grupo. Então, vocês vão entregar uma resenha só para o grupo. Suponhamos que eu esteja num grupo de 5 pessoas.
né? A minha colega e eu produzimos a resenha aqui. Vou colocar o nome de todo mundo, porque as outras 3 pessoas vão estar envolvidas com outras atividades. Então, para ficar isso claro, um do grupo entrega a resenha e no nome de todo o grupo. Lembrando que é um trabalho coletivo. Então, Ô, professor, sem querer interromper você, a gente vai poder escolher o nosso grupo? Será que a gente poderia? Sim. Que não vai ser sorteio, a gente pode escolher o nosso grupo? Porque a gente já tem as pessoas que a gente já tem mais afinidade para trabalhar e tal, né? Pode sim. No dia, o tutor só vai ajudar vocês a se separar em grupos. Ah, eu quero fazer com o meu grupo aqui que eu já fiz outros trabalhos. Pode fazer. Não é sorteio, não. Vocês vão se organizar mesmo, assim, esse aqui é meu grupo, o outro tal. Fiquem bem à vontade. Aí, o que o tutor vai organizar, por exemplo, não deixar o grupo ficar com 6 pessoas, nem 2 pessoas só, entendeu? Então, vai ter esse processo de redistribuição. Por exemplo, suponhamos que sobrem, não é sobrar, mas ficou 3 duplas. Poxa, 3 duplas daria ali 2 trios, entendeu? Então, assim, seria nesse sentido, tá? Vocês têm total liberdade para organizar os grupos, né? Mínimo 3, máximo 5 pessoas, tá? O tutor, os tutores, as tutoras, né? Só vão ali ajudar na questão ali, mais logística ali de colocar vocês ali nos devidos espaços, organizar ali, para vocês começarem a produção, certinho? Obrigada, pro. Nada. Então, essa é a segunda etapa, a resenha. Então, assim, vocês vão levar as anotações de vocês, podem consultar as anotações, sabe? Levem, porque, veja, o documentário tem 1h30, então 1h30 de anotação, muita coisa, mais o material ali, e vocês vão produzir ali. É uma avaliação mesmo coletiva e de consulta, que envolve o quê? Pesquisa. Essa avaliação é uma avaliação de pesquisa. Então, essa é a segunda etapa. Terminou esse período, então 10h20, finalizamos a produção de resenha, vamos para a etapa 3, que vai começar ali em torno de 10h20, 10h30, e se estenderá até às 12 horas, meio-dia, né? É a apresentação, etapa 3. O mesmo grupo da resenha, tá? Vocês vão elaborar uma apresentação de 5 a 10 minutos de duração, discutindo os temas. Aí eu coloquei alguns temas aqui para ajudar vocês. Professor, Oi? Perdão por interromper, eu sou Sheila, sou tutora da turma de Machado B. O senhor comentou aí que vai até às 12 horas a apresentação, mas o nosso horário na parte da manhã é até às 11 horas. Ah, começa às 7, então? Não, começa às 8 e vai até às 11 no período da manhã. Ah, sim. Então, Sheila, o que vocês podem fazer é o seguinte, o que nós pensamos assim, nós colocamos a resenha para a produção dela ser, porque em Muzambique vai ser das 8 ao meio-dia. Como vocês vão ter esse... Todos os polos são no mesmo horário, professor. Ah, é? Falaram para mim 8 ao meio-dia. Então, vamos lá. Então, vamos refazer esse horário aí. Bom, só se mudaram e nós também não estamos sabendo, mas sempre foi até às 11. Me falaram hoje que até meio-dia, agora fiquei na dúvida. Mas, enfim, o que nós podemos fazer aí para dar certo? Colocar a produção da resenha, a produção da resenha do cartaz ali, da apresentação, 1h30 é suficiente. Eu coloquei 2 horas por causa que elas falaram que tinha esse horário até meio-dia. Como agora eu estou sabendo que é das 8 às 11, então dá tranquilo. 1h30 no máximo para resenha e 1 hora para apresentação é suficiente. Porque, veja... Eles colocaram aqui no chat que em Bragança é até meio-dia. Aí, no caso, Machado e Muzambinho, que é até 11. Então, olha, eu posso até estar falando alguma coisa, mas desde quando eu entrei, já faz 5 anos, nunca foi até o meio-dia, sempre foi até às 11. Então, é só essa questão que eu fiquei na dúvida, mas nós podemos perguntar para a coordenação e eles que dão o aval final. Isso não é conosco, são eles que ordenam e a gente apenas segue. Vamos seguir o que está posto. Se colocar que até às 11, até às 11. Mas o que eu peço para vocês organizarem aí? Tanto os alunos e vocês tutores, né? Veja, o que é interessante nós fazermos então? Se nós temos 3 horas, deixar ali 1h30 para apresentação, 1h30 para produção da resenha do cartaz, que é suficiente. A produção de um texto de uma página, né? 1h30, vocês conseguem tranquilamente aí, dados os conhecimentos que vocês já possuem, e a apresentação. E a outra 1h30 a gente deixa para
para apresentação. Porque, veja, eu coloquei a apresentação de 5 a 10 minutos, considerando que nós teremos, sei lá, no máximo 10 grupos, né? Porém, se nós tivermos mais do que 10 grupos, aí não pode exceder 7 minutos de duração para apresentação. Porque 15 grupos a 7 minutos já vai dar mais de 1h40, né? Aí excede o horário. Mas mantém o horário que está posto nas orientações. Então, se a avaliação no período da manhã é das 8 às 11 da manhã, então o que eu sugiro, né? Deixar 1h30 no máximo para resenha e produção da apresentação e a outra 1h30 para apresentação. Porque a apresentação tem grupo que apresenta em 5 minutos, tem grupo que apresenta em 7, né? Colocando 5 a 7 minutos, tiver mais de 10 grupos. Se nós tivermos menos até 10 grupos, aí pode deixar até 10 minutos que é suficiente, né? E a ideia fecha essas 3 horas aí, né? Agora, eu penso dessa forma. Eu coloquei resenha 2 horas de duração, estendendo 30 minutos a mais, por conta que me falaram que era 8 ao meio-dia. Porém, dada essa nova especificidade que vocês falaram, eu não vejo problema nenhum. Eu pensei numa avaliação em 3 horas mesmo. Eu pensei em ela começando 8h30 e terminando 11h30, porque falaram que tinha das 8 às 8h30 uma recepção, né? Então, veja, se tem essa recepção, começar 8h30, teria que ter no máximo 10 horas, termine, né, a resenha e já começa a apresentação. Eu acho que acaba até antes. Eu acho que vocês vão em uma hora. Geralmente, eles conseguem terminar antes. Eles são muito bons nessa elaboração de trabalho coletivo. Então, eles conseguem fazer em trabalhos bons. Nós fazemos debates, tanto durante a apresentação quanto posteriormente. Tem dia que se estende, tem dia que acaba uns minutos antes, mas gira em torno disso mesmo, de 11 horas. Mas, conforme eu falei, nós podemos verificar isso com a coordenação e a coordenação. Se ela falar que nós temos que ficar em sala até o meio-dia, nós ficamos sem problema. Eu acho que, enfim, eu acho que elas me passaram a informação, mas, enfim, tem outro polo que fica um pouco mais. Então, faz assim, mantém o horário que é combinado, das 8 às 11, esses 30 minutos de recepção, e as outras 2h30 tranquilamente. 1 hora, 1h30 para resenha, 1 hora para apresentação, tranquilo. Aí, o que eu coloquei para vocês aqui para ajudar na hora da apresentação, e até da produção da resenha, esses temas, a ideia do movimento e o brincar na infância, o lúdico, corpo, movimento e linguagem na escola. Então, o território do brincar fala do brincar da criança fora da escola, mas essa criança que brinca fora da escola é a criança que está na escola. Então, quais relações nós podemos estabelecer ali, né? A ideia de corporeidade e infância, enfim, quando vocês forem fazer as apresentações, esses tópicos aparecerem na fala de vocês, porque eles vão aparecer na resenha, né? Aí eu vou precisar também desse item que eu até conversei mais cedo com a Sofia, ela fez aí trouxe uma importante orientação para mim, fez questão de falar, Rogério, frisa bem esse critério 3, que é o quê? Vocês levem materiais para produção da apresentação. Flip chart, cartolina ou papel craft, né? Por grupo, né? Canetinhas hidrográficas e enfim, para vocês poderem confeccionar cartazes visando a exposição da resenha. Então, vocês vão produzir uma resenha, ok? Uma página e meia, entregou para o tutor. Aí depois, durante esse processo de produção da resenha, até coloquei aqui, produzir resenha e apresentação simultaneamente. Então, tem 5 membros no grupo, enquanto 2 pessoas produzem resenha, 3 produzem apresentação, enfim, né? E quando findar o período de 1 hora, 1h30, já está tudo pronto, a resenha e a apresentação. E aí, o cartaz mesmo é para guiar a fala de vocês. É uma espécie de mediação. Então, no cartaz, as principais ideias que vocês colocaram na resenha, vocês colocam ali no cartaz. No território do brincar, trouxe questões... Professor. Oi. Oi, desculpa, professor, é que eu acho que com a sua apresentação aberta, o senhor não vê que a gente levanta a mão. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, porque aqui em Bragança, a gente tem uma tela que a gente projeta apresentações em PowerPoint ou no Canva. A gente pode continuar usando esse recurso ou é preciso a realização física desse cartaz?
Então, aí que tá. Durante a produção da resenha, se cada grupo, alguém do grupo tiver condição de levar um notebook para produzir slides e fazer essa apresentação, ok? Quando eu conversei com a Sofia lá, a professora Sofia, ela falou sim, de levar esse material justamente por isso, da possibilidade ou de apresentar em cartaz e fazer o debate, porque o principal da apresentação, deixa eu colocar aqui, porque senão meu carregador meu computador vai dar um pouco de interferência, mas acaba a bateria aqui, daqui a pouco eu retiro o microfone e melhora de novo. O que acontece? Ela deu a seguinte orientação para mim, levar esses materiais para produzir, fazer a confecção, o manual mesmo e tudo mais ali, justamente para dar um apoio, porque no dia da apresentação, o que vai ser avaliado nem é a questão estética do cartaz, é mais a capacidade de domínio do conhecimento, sabe? É mais, assim, uma espécie de mediação ali, o cartaz vai ser um mediador. Se vocês acharem prudente, falar assim, não, Rogério, nós vamos usar a nossa tela, o nosso data show, ok? Mas aí cada grupo vai ter que levar o seu notebook para produzir os slides, né? Um conjunto de slides ali, 2 slides de apresentação, lembrando que cada grupo tem de 5 a 10 minutos. Vocês fiquem bem à vontade, se vocês acharem que no caso de Bragança, vocês queiram fazer esse tipo de apresentação. A minha proposta aqui era que levasse o flipchart, a cartolina, o papel craft, para que tivesse essa produção mesmo ali, conforme vai produzindo a resenha, vai produzindo ali o cartaz ali, que o cartaz como se fosse um mapa mental, que vai guiar aí a apresentação, sabe? Mais nesse sentido, né? Agora, aí vocês fiquem bem à vontade, os tutores aí, Muzambinho, Machado, se você achar que fala assim, não, nós vamos usar a tela, projetor, tal, enfim, lembrando que tem um tempo. Os grupos têm de 5 a 10 minutos de apresentação. Excedeu 10 grupos, né? O tempo diminui. E aí, às vezes, projetar, se acontecer algum problema técnico ali na hora, não que vai acontecer, mas se acontecer, pode atrasar e, enfim, atravancar o processo de apresentação. Ficou ok? Uma pergunta no chat da Daiane. Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Nada. A Daiane colocou assim, uma dúvida. A atividade que era para fazer, eu fiz separado. Se eu levar o meu, aí tem que usar ele ou incorporar o de outro integrante? Que ela fez individual. Aí lá no momento faz em grupo. Isso. A primeira etapa, vocês vão assistir ao documentário. Eu assisti o documentário. Tá aqui, eu assisti, fiz as minhas anotações. Quando vocês chegarem no dia para produzir a resenha, imagina, são 5 anotações diferentes. Cada um fez uma análise da resenha, do documentário. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que juntar essas perspectivas para produzir a resenha. Porque, veja, imagina, eu produzi minha resenha, a Silvana produziu a dela, a Sônia produziu a dela, produziu em casa, anotações. Chegamos no dia, aí o trabalho é coletivo, nós vamos ter que trocar ideias para escrever o texto, porque o texto vai ser coletivo. Então, imagina que a Silvana e a Sônia têm que produzir uma resenha comigo. Nós assistimos ao filme, cada um assistiu lá no seu tempo, fez as suas anotações. E aí o desafio é justamente isso, como construir uma resenha coletivamente, né? Sendo que cada um tem uma perspectiva, né? Cada um vai ter uma perspectiva sobre o documentário. Quando eu assisto o documentário, eu tenho uma perspectiva. A Sônia vai ter outra, a Sofia outra, a Val outra. E aí é interessante vocês selecionarem quais são os principais temas, né? Que cada um analisou e que vai compor a resenha, entendeu? O que vocês vão fazer a prioristicamente é levar anotações de vocês, assistir ao documentário e levar as anotações, lá na hora que vocês vão produzir a resenha. Respondi? Explicou sim, certo? Então tá bom. Beleza, então, aí, o que é importante? Valor da avaliação coletiva, 20 pontos. Essa avaliação do período da manhã vale 20. E aí eu vou explicar o porquê que ela vale 20 pontos, né? Vamos lá.
critérios de avaliação da etapa 2, produção da resenha. Então, a resenha, ela tem 3 critérios, e cada critério vale até 4 pontos. Então, a resenha vai ser avaliada até 12 pontos. Então, o primeiro critério está aqui, ó. O conteúdo da resenha é adequado ao documentário, que é critério 1, ó, conteúdo da resenha é adequado ao comentário, isto se focou no tema. O conteúdo da resenha é o quê? Vocês trazerem elementos do documentário e articular com o que vocês estudaram na disciplina de Educação, Corpo e Movimento. Então, feito isso, ó, eu peguei lá a ideia de corporeidade que foi tratada lá num texto do material e articulei ali com o documentário, o texto da apostila, com o documentário, fiz uma articulação e pronto. O fio condutor da minha resenha foi letramento corporal, que eu vi no documentário Situações de Letramento Corporal. Ou um dos textos da apostila falava sobre ludicidade, jogo, imaginação. Então, vou pegar esses elementos do texto da apostila e trazer a ideia ali do movimento como linguagem, da imaginação, da criança agir no mundo a partir do jogo e da brincadeira. E o fio condutor da produção da resenha vai ser esse texto atrelado ao documentário. Então, vocês não precisam pegar as 4 unidades e atrelar ao documentário. Escolha um dos temas trabalhados. Corporeidade, o letramento corporal, movimento como linguagem, a ideia da teoria histórico-cultural, quando fala jogo, brincadeira com produções culturais, a ideia de linguagem, a criança produzindo linguagens. Vocês trazendo um desses elementos que foi estudado, né, na apostila, estudado nas videoaulas, nos slides, que vocês vão levar também, né, os slides em PDF, e vocês vão atrelar isso aos elementos do documentário, entendeu? E produzir resenha. Então, o conteúdo da resenha, ele tem essa articulação, aí vai valer lá de 1 a 4 pontos. 1, insuficiente, 2, básico, 3, proficiente, 4, excelente. Então, os tutores, as tutoras, né, vão avaliar segundo esses critérios, né? Segundo, a coerência textual. O que é a ideia de coerência textual? O texto tem começo, meio e fim. Então, a resenha precisa ter uma apresentação inicial ali, né? Uma contextualização, aí tem um desenvolvimento e depois uma finalização na resenha. Se vocês entrarem, por exemplo, na internet mesmo aí, vocês já têm contato, vocês já leram muitas resenhas, mas se vocês entrarem em qualquer revista científica, tem uma seção destinada às resenhas. Se vocês abrirem lá, tem resenha de 1 página, tem resenha de 2, tem algumas resenhas que excedem, né, que vão ter 5, 6 páginas, mas normalmente 1 página, 2, e aí na resenha tem, né, qual que é a ideia? Ter um começo, meio, enfim. Então, trazer o que trata a resenha, depois a articulação da resenha com o que foi estudado e uma finalização. Ter uma coerência textual é que o texto tem uma lógica interna. Então, também vai valer de 1 a 4 pontos. E o terceiro item é se houve obediência às normas ortográficas e gramaticais. Então, os tutores e tutoras vão avaliar esse critério, vão ter aí, né, esse critério aí para avaliar. Por exemplo, acentuação, concordância, enfim, esses elementos mesmo são elementos textuais. Nada mais é do que uma análise semiótica do texto, né? Então, esses 3 itens serão avaliados de 1 a 4 pontos, então eles valem até 12 pontos. Esse aí é a produção da resenha, o texto escrito que vocês vão entregar para a tutora no dia ali, certo? 12 pontos disso, né? Da resenha. E aí, a apresentação, quando vocês forem apresentar, a tutora também vai avaliar a apresentação. E a apresentação já vale 8 pontos. Então, entregou a resenha, a tutora vai avaliar até 12 pontos. Depois da apresentação, a tutora vai avaliar até 8 pontos. O que a tutora vai avaliar na apresentação de vocês, né? Aqui, primeiro esse aqui. O grupo apresentou domínio e conhecimento sobre o assunto durante a apresentação. Então, se vocês apresentaram domínio e conhecimento sobre o assunto, né? Ou seja, uma capacidade mesmo de trazer todas as principais ideias da resenha, domínio dos conceitos que foram trabalhados no material, nas aulas, nos slides, na apostila, atrelando ao documentário, enfim, aí se
vocês tiveram, né, apresentaram isso, ela vai marcar lá 4, o grupo apresentou isso totalmente, ou 2,5 parcialmente, ou 1 não apresentou. Então, vale até 4 pontos. E o segundo critério é o poder de síntese, objetividade e análise durante a apresentação, que é o quê? Vocês vão ter 5 a 7 minutos. Então, em 5 a 7 minutos, quando vocês começarem a falar, vocês têm que já marcar o tempo para que nesse período vocês tenham uma fala inicial, um desenvolvimento e uma finalização, que é um fechamento. Então, vai valer também até 4 pontos, né? Lembrando que a nota da resenha e da apresentação é coletiva. Então, ainda que eu faça a resenha e não apresente, né, o que eu fizer na resenha com alguém do grupo reverberará na nota dos outros e vice-versa. Então, é um trabalho coletivo. O que vocês vão precisar é dividir tarefas. Parte produz o cartaz, a apresentação, parte produz a resenha, mas na hora da apresentação lá, é importante que todas, né, estejam lá, né, unidas ali, né, na frente para apresentar, ainda que uma ou outra fale, mas uma vai complementando a ideia da outra, enfim. Lembrando isso, tá? A apresentação tem esses critérios. Vocês serão avaliadas sob esses critérios aí, tá? Então, 20 pontos, 12 resenha, 8 da apresentação. Alguém tem dúvidas quanto à avaliação coletiva? Eu vou disponibilizar isso para vocês também, porque eu sei que está gravando, né? Vocês podem retomar o vídeo, a web, mas eu vou disponibilizar também em PDF, que é bom, né? Vocês também terem esse material, né? Surgiu uma dúvida, olha ali o verbal ali, foi escrito e etc. Dá uma analisada, retoma o que eu falei, enfim, tem o processo de escuta, processo do verbal, enfim. Dúvidas ou não? Pode continuar? Não tem nenhuma pergunta no chat, não. Então vamos continuar. Qualquer coisa nós retomamos aqui. Vamos agora para a avaliação individual. A avaliação individual, até escreveu ali, primeira oportunidade, porque aí tem a questão dos critérios de avaliação, que é a primeira oportunidade, enfim, a primeira oportunidade vai ser suficiente, né? Veja, a avaliação tem 60 pontos ao todo. A coletiva, 20 pontos, e a individual, 40 pontos, certo? Primeiro, ela é uma avaliação individual. Segundo, ela é sem consulta. Então, diferentemente da avaliação coletiva, que é um trabalho coletivo, vocês levam anotações, levam os slides, vocês podem acessar lá o aba de vocês um vídeo, alguma coisa que eu falei, atrelar ali com o documentário, abrir o documentário durante a produção da resenha, ok? Mas nessa avaliação individual, ela é sem consulta, né? Possui 7 questões objetivas, no valor de 22 pontos, e 3 questões dissertativas, no valor de 18 pontos. Então, vamos lá. Eu produzi 10 questões, né? 7 delas objetivas, que tem aí 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. Então, elas têm essas 5 alternativas. São questões padrão ENAD. Então, tem questões de lacuna, tem questões de asserção-razão, de afirmação incompleta, múltipla escolha, enfim, o padrão ENAD, e tem um nível da questão também. Então, cada uma eu coloquei para os tutores, né, quando forem corrigir, o nível da questão, se é fácil, intermediário ou difícil, tá? Então, essas 7 questões, cada uma tem um ponto diferente, isso vai estar discriminado na prova. Quando você pegar a prova, você olha, a questão 1 vale 2 pontos. Por quê? Porque não é um nível fácil. A questão 6 está valendo 4 pontos. Por que ela vale 4 pontos? Porque ela é difícil. Então, eu fiz uma calibração. Questão fácil, 2 pontos. Questão intermediária, por exemplo, 3. E a questão que é difícil, mais complexa, 4 pontos. Então, eu fiz esse processo de calibração ali para deixar bem claro o critério que eu usei para atribuir pontos para cada questão, né? Uma avaliação justa. Questões fáceis tem uma pontuação, questões difíceis tem outra pontuação, né? Não é questão com pegadinha, então é padrão ENAD, elas são os itens, né? As alternativas são bem contextualizadas, então é preciso que tenha domínio mesmo do conteúdo, dos conceitos, não tem aquela coisa assim que uma
elimina a outra, se ele é uma alternativa elimina a outra, que tem pegadinha, igual questões de concurso. Não foram produzidas assim, tá? E sobre as 3 questões dissertativas, eu vou dar umas dicas para vocês agora, tá? Elas são 3, cada uma vale 6 pontos, e aí eu vou apresentar os possíveis temas que vão cair dessas questões, tá? Então, aqui, coloquei isso aqui para vocês, sobre as questões dissertativas, as 3 valendo 6 pontos cada. Olha os critérios de avaliação. Por que ela vale 6 pontos? Primeiro, quando eu tiver uma pergunta lá, o que o tutor, né, a tutora vai corrigir? A resposta condiz com o tema proposto na questão? Ou seja, aproxima-se da resposta do gabarito? 2 pontos. Então, se eu perguntar para vocês, o conceito de lúdico. Qual que é o conceito de lúdico? Vocês vão responder. Então, veja, de acordo com o material, vai ser uma coisa solta. De acordo com o autor tal, discutido no material tal, qual que é o conceito de lúdico? Aí vocês vão colocar, né? A resposta condiz com o tema proposto na questão. Se tiver as aproximações, aproxima-se, então vale 2 pontos. Então, aqui, 2 pontos vai ser só para esse item. Mas, Rogério, o que seria não responder desse jeito? É subterfugir da resposta. A resposta está falando de lúdico e, de repente, eu estou falando de brincadeira, né? Eu estou perguntando algo sobre imaginação e criação e a resposta está falando de brinquedo. Então, veja, a resposta está o quê? Atrelada ao tema que foi proposto na questão, sem subterfugir do assunto. Então, 2 pontos vale esse item. Segundo, coerência textual, que é a organização lógica e consistência das ideias em um texto, que é a resposta tem um começo, meio e fim, ela tem lógica. Por exemplo, a resposta que nós temos, às vezes, acesso, vocês também, como professores, têm acesso a essas respostas dos nossos alunos, que às vezes vem 2 parágrafos e um tem relação com o outro. Aí você olha e fala assim, nossa, mas a resposta começou aqui, de repente trouxe outra informação, parece que ela foi feita em tópicos, não tem articulação. Então, quando produzirem respostas de vocês, produzam um parágrafo em que tudo aquilo que vocês estão colocando ali tem uma continuidade, uma lógica interna, tá? Uma organização. Vale 1 ponto. Outro item que vai ser importante é domínio e conhecimento sobre o tema da questão. A resposta traz os conceitos bem definidos. Então, se perguntou sobre o conceito de lúdico segundo o Emerick, 2004. Então, veja, olha, vocês trouxeram alguns conceitos ali bem próximos do que ele propôs, não precisa decorar o que o autor fala. O importante é vocês apropriarem. Conhecimento é uma construção individual. Ele é fornecido coletivamente um conjunto de informações e vocês concatenam essas informações e produzem conhecimento. Então, a ideia não é que vocês fiquem repetir igualzinho o que o autor falou, mas que a resposta de vocês tenha coerência com o que ele falou. Então, isso é importante, vale 1 ponto. Obediência às normas ortográficas e gramaticais, mais 1 ponto. Então, a tutora, né, vai corrigir também, considerando as normas ortográficas e gramaticais, coerência, acentuação, etc. E a resposta teve objetividade, ou seja, não fugiu do tempo proposto, 1 ponto. Então, se não fugiu, que já tem 1, então, olha só, tem aqui ao todo 6 pontos. Estes são os critérios que a tutora vai utilizar. Ó, já estou mostrando para vocês. Então, quando vocês já forem produzir as respostas, se atentem-se para esses critérios, porque na resposta de vocês, os 6 pontos da resposta vão ser baseados nesses critérios. Mas a minha letra... eu tenho letra feia. Eu falo. A minha letra aqui é feia, tal, ela é ilegível, etc. Veja, eu não coloquei nenhum critério de avaliação quanto a isso. Então, veja que se a nota que vocês vão obter da questão tem a ver com esses critérios aqui. Não tem a ver com algum elemento estar legível, exceto se for uma situação de rasura, alguma coisa desse tipo que não dê para entender a resposta, e aí, se não der para entender a resposta, cai ali. A resposta condiz com o tema proposto na questão. Aí, se não, aí perde ponto, entendeu? Então, veja que esses são os critérios. Então, aqui está tudo bem organizado para que nós possamos fazer a avaliação de uma maneira mais justa possível, né? E que ninguém saia assim, que não tem nenhuma, depois, discussão sobre a letra isso, rasura, tal, enfim.
esses são aí os critérios que eu estou trazendo quanto às questões dissertativas. No dia da prova, também tem umas orientações lá que fala que é individual, sem consulta, e fala das questões de rasura. Se atentem-se para isso, porque quem produz isso é o pessoal da avaliação. O pessoal da coordenação lá, né, junto com a Val, a Sofia, a Patrícia, enfim, eles colocam uns critérios iniciais de orientação. Né, se pode ter rasura, enfim. Então, se atentem-se para isso aí também, tá bom? Sobretudo as questões objetivas de múltipla escolha, né? Bom, aqui é o seguinte, muita atenção agora. São 3 questões dissertativas valendo 6 pontos cada, então um total de 18 pontos. Quais temas eu vou pedir nessas questões? Eu vou dar aqui para vocês 5 temas, só que as 3 questões vão ser de 3 desses 5 temas. Essas questões já foram produzidas. Né? Então, assim, ó, letramento corporal, corporeidade, ludicidade, continuidade, significatividade, jogo, brincadeira e ato criador, segundo Vygotsky, e atividade e aprendizagem baseada em jogos e brincadeiras, que é a SAGE. Tem esses 5 temas. Eu fiz 3 questões, uma para cada tema aqui. 2 desses temas não serão utilizados. Então, aqui eu estou dando uma dica para vocês. Estudem esses 5 temas, porque 3 questões são pertinentes a 3 destes 5 temas. Então, exemplo, pode ser que lá na questão 8 eu peça o item 3, está aqui, na questão 9 o item 4 e na questão 10 o item 2, entendeu? Então, tem esses 5 grandes temas. Dentre esses 5 grandes temas aí, 3 vão cair na prova. Por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Isso aqui chama estudo dirigido. Faz total sentido eu, enquanto um professor que vou avaliá-las, né, eu mostre, olha, é o seguinte, tem questões dissertativas, são esses dentro desses temas. Até em concurso é assim. Então, é importante vocês saberem quais temas vão ser exigidos, né, e vocês se preparam de acordo com esses temas. Então, minha sugestão para vocês, estudem esses 5 temas, já produzam textos. Possíveis perguntas que eu possa fazer. Letramento corporal. O que eu poderia perguntar para vocês de letramento corporal? Produz lá 1, 2 perguntas e responda. Sobre corporeidade, ele pode perguntar o que é corporeidade? Vamos responder aqui. Eu posso perguntar qual que é a ideia, qual que é a relação, por que jogo e brincadeira são produções culturais? E o jogar e brincar é um ato criador segundo Vygotsky. Produz lá. Está na unidade 3, se não me engano, né? Unidade 2. Então, essa atividade de aprendizagem baseada em jogos está na unidade 4. O item 3, ludicidade, unidade 4. Então, para cada um desses temas, elabore lá 1, 2, 3 perguntas que eu poderia fazer e respondam. Estudem isso. E aí, porque é isso que vai ser exigido nas 3 questões. E eu acho isso fundamental. Dá uma orientação, né, para vocês fazerem a pesquisa, porque, veja, vocês vão retomar o que vocês já fizeram, e vocês vão apropriar e pesquisar ainda mais. Inclusive, isso vai ajudar até na resenha, porque vocês produzindo esses textos já de antemão, para levar para o dia da prova individual, vocês não vão poder usar o texto, mas já vão ter estudado, já vai ajudar até na resenha. Então, aqui, são esses 5 temas que eu estou já deixando para vocês, esses 5 temas que eu estou deixando para vocês aí, 3 deles vão cair na prova, tá bom? Então, é a dica, não é nem dica, é um estudo dirigido aqui, é uma forma de vocês pesquisarem aí. As 3 questões dissertativas, nenhuma delas estará fora desses temas, tá? Nenhuma delas. São dentre esses 5 temas aí, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu terminei. Vou descompartilhar aqui, interromper e voltar para a tela aqui. Muito bem. Silvana, acho que agora ficou chique o negócio, né? Sim, ficou bom. Até a Marcela colocou aqui, todos deveriam seguir esse exemplo didático para o professor. Eu acho assim, eu sou pesquisador na área da avaliação, eu sou professor, sou pedagogo, minha área de estudo é didática.
eu acho fundamental. Toda vez que eu vou... porque a prova não é uma avaliação. A prova é um instrumento avaliativo que gera um conjunto de dados. A avaliação que eu vou fazer com esses dados. Então, de antemão, eu tenho que apresentar para todo mundo o quê? O que eu vou avaliar? Então, se eu vou fazer uma avaliação coletiva, tem que ter critérios para avaliar a resenha, critérios para avaliar a apresentação, critérios para avaliar as questões dissertativas. Deixei isso tudo para vocês. Vou enviar os slides, né? Vou enviar para a Silvana, para a Sônia, para a Sofia compartilhar com vocês esses slides e esses temas. As 3 questões dissertativas vão ser em cima desses 5 temas. Como eu disse, já produzo umas perguntas. O que eu posso perguntar? Ajuda sim, ajuda sim. Esses 5 temas, ótima pergunta. Algumas questões objetivas têm relações com esses temas. Então, por exemplo, vamos supor que um tema seja sobre letramento corporal, que caiu uma questão dissertativa sobre letramento corporal. Tenha certeza que tem aí, né, uma questão objetiva que pode ter relação com o letramento corporal. Todas as questões que eu organizei, tanto as objetivas quanto as dissertativas, elas têm total relação. Olha lá, a Elaine Pachuco colocou uma coisa importante, colocar o web para o quanto antes no AVA, né, Silvana? Para todo mundo já ter acesso a essas orientações aí. Que eu já coloco, que já produzo os slides, né, aqui em PDF, e vocês já colocam já hoje aí, porque isso já tem 4 dias aí para retomar. E as questões, eu vou até olhar uma coisa aqui, quer ver? Rapidinho, vocês me permitem, só fazer uma observação aqui. Deixa eu só dar uma olhada num item aqui, só para... Ó, esses 5 temas que eu trouxe para vocês vão ajudar muito nas questões objetivas, sim, tá? Nas questões objetivas. Só uma dica que eu vou dar aqui para vocês, assim, além desses 5 temas, é olhar também para a ideia do movimento como linguagem, olhar aquele texto da unidade 1 que fala sobre linguagem, pensamento, linguagem, dá uma olhada lá. Olha só, letramento corporal, a ideia do corpo, corporeidade, enfim, o que eu falei para vocês das temáticas das temáticas, 5 grandes temáticas aí das questões dissertativas vão ajudar assim, vocês nas questões objetivas. Acho que a Juliana levantou a mão. Oi, professor, tudo bem? Antes de fechar, eu queria que você desse uma explanada ou uma resumida nas diferenças entre letramento corporal e corporeidade. Ótimo. A ideia elas são muito próximas, corporeidade e letramento corporal são muito próximas. A ideia de corporeidade surgiu a partir do Merleau-Ponty, que é a ideia de que eu sou o meu corpo. É o corpo na totalidade. A ideia do movimento, pensamento e sentimento tudo junto. Então, quando eu me movimento, eu penso, eu sinto. Então, a ideia de corporeidade, ela traz essa concepção. Eu vou até pedir permissão para vocês, se vocês puderem me permitir aqui, abrir. Eu posso abrir um negócio? Abrir não compartilhar, mas trazer uma coisa aqui para vocês que vai ajudá-las. Quer ver? Deixa eu só abrir rapidinho aqui, que eu preparei tipo uma síntese aqui que vai ajudar. Quer ver? Aqui. Tá nesse lado aqui. Porque geralmente parece que é uma coisa muito próxima, mas não é. Sabe? Tem a mesma base teórica da ideia do corpo na totalidade, mas a ideia de letramento corporal é uma coisa um pouco mais ampla que a corporeidade. Então, aqui, ó, letramento, corporeidade. A dica que eu dou para vocês aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Letramento, a ideia de corporeidade é essa ideia do corpo, né, da totalidade dele. Então, eu sou meu corpo, eu ajo no mundo, a ideia do movimento como linguagem. O letramento corporal é ensinar como se usa esse corpo ao longo da vida, esse movimento, etc. Então, veja a ideia de letramento corporal. O corpo não é coadjuvante no processo de letramento na escola. Portanto, ele participa ativamente da experiência criativa infantil e a constitui. Então,
o letramento corporal seria um elemento central da mediação dos processos de aprendizagem da criança. Então, ele está ligado a uma visão holística do ser humano, uma visão de ser humano integral, completo e indivisível. Então, não existe uma divisão... Professor, Oi. Vamos dizer assim, então, que o letramento seria as aprendizagens corporais que ele tem com o mundo ao seu redor. Vamos supor que a escola traz um letramento, a família traz um letramento, a sociedade, a comunidade onde o indivíduo vive, traz um letramento corporal para esse indivíduo. Isso mesmo. O letramento, por exemplo, se a corporeidade é a ideia de que corpo e mente são indissociáveis, que eu sou meu corpo, que eu ajo no mundo meu corpo, que o movimento é uma linguagem, o letramento corporal é justamente o quê? A construção de aprendizagens a partir dessa corporeidade. Então, o letramento corporal é justamente isso que você falou. É uma condição que potencializa para cada um de nós realizarmos atividades que envolvam o movimento e a minha corporeidade ao longo da vida. Então, quando você ensina a criança uma cantiga de roda, um movimento, a ideia de lateralidade, tudo isso que você ensina é um campo de letramento corporal. E você já está considerando a corporeidade, entendeu? Então, o letramento corporal é como que nós trabalhamos o corpo e o movimento na escola, de tal modo que as pessoas às quais nós ensinamos possam usar no decorrer da vida, né? Resumindo ainda mais, poderia-se falar que a corporeidade é inata e o letramento é aprendido. Veja só, nós poderíamos usar um termo assim, o corpo é biocultural. Nós temos as estruturas inatas, um fenômeno biológico do corpo, né? Mas a ideia de corporeidade o meu movimento ele é cultural. Porque, veja, o meu corpo, eu tenho um corpo, nasci um corpo, mas eu me constituo, por exemplo, num movimento, na expressão, na fala, nas linguagens construídas, então ele é biocultural. Então, nós temos as capacidades inatas, né, o fenômeno biológico que nós trazemos, né? Mas o movimento nós desenvolvemos ele a partir do outro, aprendendo com o outro. Aprende, por exemplo, a dançar, a falar, a gestualizar. Uma criança pequena, quando aponta para algo, ela não está pedindo naquilo, ela está apontando, tentando pegar. O adulto que olha e fala, nossa, a criança está apontando, vou pegar e dar esse objeto na mão da criança. O que a criança faz ali? Ela internaliza que toda vez que ela fizer isso para o objeto, o adulto vai dar para ela. Então, veja que o movimento, o gesto, ele é aprendido culturalmente, né? E é claro que ele precisa de uma base inata, sim. Então, por isso que ele é biocultural. Então, a ideia de corporeidade, sim, corporeidade é uma ideia biocultural. Temos o corpo como a capacidade inata nossa, mas que se desenvolve, potencializa por meio da cultura. E o letramento corporal é o ensino que nós vamos fazer a partir dessa corporeidade. As aprendizagens que nós vamos construir, por exemplo, com corpo, gesto, movimento com as nossas crianças e no decorrer da vida. Então, por exemplo, creio que todas vocês gostam de caminhar, não gostam? Fazem caminhada, algum exercício? Não fazem? A gente gosta, às vezes. Então, vocês têm técnicas para caminhar, não tem? Tem técnicas para caminhar, tem um jeito, por exemplo, quando vocês estão caminhando na subida, tem um jeito de caminhar na descida tem outro jeito, correr na subida, correr na descida, tem todo um conjunto de técnicas. O letramento corporal é essa capacidade de você se apropriar desse conjunto de técnicas, desse conjunto de movimentos, ter essas aprendizagens, você pode usar em qualquer lugar. Se eu falar, Juliana, você caminha em Muzambinho, caminhe, mas se você consegue, com esse conhecimento que você tem de caminhar em Muzambinho, caminhar em Poços de Caldas, caminhar no Rio de Janeiro, caminhar na Austrália, ou seja, é uma técnica, um movimento, uma aprendizagem motora que você se apropriou, que você pode usar em qualquer lugar. Então, o letramento corporal é nesse sentido, que é ensinar as pessoas a usar o corpo, o movimento, em vários contextos, entendeu? Que é o que a gente está falando aqui. A Francis Lane. Nossa, professor, obrigada mesmo. Me ajudou muito a trazer realmente o entendimento dos dois, da corporeidade e do letramento. Muito obrigado pela pergunta. A Francis Lane Trindade levantou a mão. Boa noite, professor Dr. Rogério. Tudo bem? Eu poderia dizer, então, que o letramento corporal é a exteriorização da corporeidade? Poderia se definir dessa forma? Veja, sim,
Sim, sabe por quê? Porque o letramento corporal traz um conjunto de aprendizagens. Então, seria basicamente a exteriorização, a materialização da corporeidade. Porque quando foi falado muito sobre corporeidade, né? O que acontece? O Merleau-Ponty, os autores que vieram depois, falaram, a corporeidade é o corpo no mundo, eu sou meu corpo, eu ajo sempre a partir do meu corpo, eu penso a partir do meu corpo, eu falo a partir do meu corpo. Ok, mas a questão é, o que eu faço a partir disso? E aí vem o letramento corporal justamente com isso, uma forma de exteriorizar, de materializar a corporeidade, de uma forma que possa construir um conjunto de aprendizagens que nós possamos usar em diferentes contextos. Tem até na apostila um desenho que a Whitehead usa, aquela professora, que tem até um vídeo dela sobre letramento corporal, que ela usa um esquema mostrando, olha, tem aqui as questões biológicas do corpo, mas tem as questões culturais, elas estão atreladas, e a ideia é que a pessoa possa usar do seu corpo em movimento em qualquer contexto. Ela aprender a usar do seu corpo em movimento, aprender a apropriar-se de técnicas, ela usa em qualquer contexto. Então, a Juliana, que gosta de caminhar, ela pode caminhar, correr, não só num determinado lugar, mas em qualquer lugar, porque ela já tem essa técnica. Ela se apropriou, ela sabe correr na descida, na subida, em reta, né? Porque ela se apropriou desses conhecimentos. As noções de lateralidade, direita, esquerda, cima, embaixo, localização, quando você apropria disso, você usa em qualquer contexto, entendeu? Com licença. Desculpa interromper, então, pode-se falar que a orientação mobilidade que eu faço é um letramento corporal, onde ensinam técnicas para mim poder desempenhar a caminhada, os movimentos com a bengala. Sim, justamente. Entendi. É um tipo de aprendizagem que tem, justamente. E isso é letramento corporal. Usa-se em qualquer contexto. Ô, professor, só mais uma dúvida. A hora que você estava passando uns slides anteriores aí, tinha menção a uma sigla SHS. Ah, sim. Eu vou colocar para vocês. É esse aqui, ó. Eu queria que você me explicasse. Não sei se a gente já viu. Eu não lembro de ter visto. Ou se a gente vai ver essa semana. No chat, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Definimos a SAIG. Isso, SAIG. Atividades de aprendizagem baseadas em jogos. Deixa eu contar uma novidade. A aula que vai hoje ao ar, a aula 4, eu deixei 2 slides só para falar de SAIG, definição, que inclusive pode ser uma questão que caia, tá? Na prova, viu? Estudem a SAIG também, porque pode ser uma questão na prova vai cair da questão dissertativa, porque lá eu coloco a definição, essa que eu coloquei para vocês tem a definição, tá? E eu faço uma fala na aula, de 2 slides, mas basicamente eu vou sintetizar para vocês. O professor, a professora, durante uma aula, junto com as crianças, propor uma atividade de jogo brincadeira, e a partir do que acontece naquele jogo brincadeira, ela vai atrelando aos conhecimentos escolarizados. Por exemplo, se as crianças, junto com a professora, decidem brincar de mercadinho, qual que vai ser a função da professora ali? Não é a professora que determina. Junto com as crianças, coletivamente, cada um vai determinar os papéis, por exemplo. Então, a professora vai ficar, por exemplo, no caixa. O que vai precisar ali? Vai precisar de dinheiro, vai precisar dos itens, quanto que vai custar um item, quanto que vai custar o outro. Então, a autora que propôs essa ideia, ela faz o inverso. Ela não fala que tem que chegar com o jogo pronto, né? Não que ela negue isso, mas você chega com o jogo pronto para ensinar um conhecimento. Mas, a partir do jogo, quais conhecimentos que tem no jogo que nós podemos explorar na educação escolarizada? E aí eu até dou um exemplo lá na aula de hoje, da pipa. Eu tive uma professora de matemática que trabalhou comigo muito tempo na zona rural, aqui em Passos, que os alunos gostavam de soltar a pipa, ela falou, então traz a pipa aqui, vamos trabalhar com a pipa. E aí ela foi trabalhar com todos os critérios que eles tinham para montar a pipa. E aí, a partir daquilo, eles mediam a pipa, mediam a rabiola. Então, houve todo um conhecimento matemático vinculado ali na pipa, que os alunos, se não tivesse essa mediação da professora, eles construiriam a pipa e soltariam, mas não analisariam que ele tem uma matemática. Então, ela fez o quê? Ela pegou os elementos que eles tinham, levou para a sala de aula, explorou o conhecimento escolarizado ali, os conteúdos que foram emergindo ali, por exemplo, na pipa, barquinho de papel, que é outro exemplo que ela fez, que é as dobraduras,
e a partir disso ela atrelou com os conhecimentos. Tanto que a prova dela foi justamente a produção da pipa. Eles tinham que colocar as medidas da pipa, a biola, a linha, o que tinha que ter, onde ia soltar, e tudo isso eles organizaram. Então, a avaliação dela foi questões, perguntas assim, problemas a partir da produção da pipa. Então, seria nesse sentido, não chegar com um jogo pronto e colocar, para poder verificar se foi aprendido ou não, ou colocar o jogo ali como mais uma atividade, mas como que o jogo também pode ser conteúdo, aí seria nesse sentido, entendeu? Mas aí na aula de hoje, vocês vão ter... desculpa interromper, por exemplo, o professor associar conhecimentos curricularizados durante uma atividade lúdica, uma brincadeira. Isso. Vamos supor, todo mundo gosta aqui do Adoleta, né? Adoleta, gosta? Lembra do Adoleta, de Batimão? Aquele jogo? Isso. O Adoleta, olha só, ele tem blocos sonoros. Adoleta. A criança que brinca com a Adoleta, que brinca com esses jogos ritmados, por exemplo, ela já está desenvolvendo, já está no processo de consciência fonológica que vai permitir da oralidade para a escrita. Os processos de alfabetização são facilitados. Há estudos que falam isso. O Arthur Gomes de Moraes vai trazer isso. A própria professora Magda Soares já discutia a importância dessas brincadeiras e jogos de ritmos e cantigas e parlendas na escola. E o que acontece? Não a professora chegar com isso, a ideia da SAIG não ela chegar com isso e incutir uma sequência de atividades a partir disso, mas propor junto com as crianças essa vivência do jogo e a partir disso explorar os conhecimentos que vão surgindo no jogo com um conhecimento escolarizado, entendeu? É justamente isso. Legal. Agora, só a título de curiosidade mesmo, qual que é a definição da sigla SAIG? Aqui eu coloquei aqui no chat, atividades de aprendizagem baseadas em jogos e brincadeiras. Isso mesmo, deixar os alunos... Mas não são as iniciais. Não, porque essa inicial é francesa. Ah, tá, entendi. A SAIG da Marinova é francesa, quer ver? Ela deixa eu colocar aqui, que eu consigo pegar esse texto aqui. Aqui, ó, Marinova. Deixa eu pegar aqui, que aí fica... Eu traduzi esse texto, chama... Aqui, ó, SAIG. Situações de aprendizagem baseadas em jogo infantil. Sim. Para nós, situações de aprendizagem baseadas em jogos, brincadeiras, SAIG. É esse texto aqui. Aí eu coloquei na unidade 4, sabe? A gente vai ver agora, então. Vocês vão... Sabe o que vai acontecer? Tá. Vocês vão assistir lá um vídeo lá comigo hoje, e aí esse vídeo eu deixei 2 slides preparados só para explicar o que é a SAIG, né? E, inclusive, né, já se antenem aí essa temática, porque é um potencial tema para cair na avaliação, seja a questão objetiva ou dissertativa, tá? E o texto do Paulo Fock também, de ludicidade, continuidade e significatividade, também é uma questão que pode vir cair. Dissertativa é potencial, viu? Dissertativa ou na objetiva. As dicas aí. Estamos anotando tudo aqui. Anota aí. Certinho? Acho que tinha mais alguém que levantou a mão? Eu não lembro. Teve uma professora que perguntou do Inato. Peraí. Teve uma professora que a Lilian ficou na dúvida na questão do Inato. Então, a ideia do Inato é aquilo que eu herdo. Por exemplo, eu herdei um aparelho para poder falar, né? Mas não quer dizer que eu vou falar português. Eu tenho no meu cérebro, né, um aparelho que me permite a fala. Isso vocês devem ter estudado já em alguma disciplina voltada para linguística. Isso é uma coisa, né? Neurociência, enfim, psicologia e educação, isso é uma coisa. Eu tenho isso. Eu falo. Posso falar, emitir sons. Mas a minha capacidade de apropriar de uma língua vai depender da cultura a qual eu estou inserido. Por eu estar hoje no Brasil, eu falo português, minha língua materna. Mas se a Silvana falasse assim, Rogério acabou de nascer, vamos mandar ele para a Inglaterra. Eu nasci no Brasil, fui mandado para a Inglaterra enquanto criança, bebê.
eu vou falar o quê? Inglês, não é, Silvana? Inglês. Porque eu vou ter contato com essa língua. Então, veja, o que o Vygotsky fala, o próprio Piaget, se vocês olharem outros autores, vocês devem ter estudado Valum, etc., que nós temos condições, esquemas, né, condições inatas que nós herdamos, mas nosso desenvolvimento está atrelado à nossa relação com o mundo. E aí, quando eu vou me relacionar com o mundo, eu vou ter contato com a língua, com os símbolos desse mundo. Por exemplo, em certos países, a faixa de pedestre de um jeito, o semáforo de outro jeito, em outros locais ela difere, enfim, e tendo contato com esses signos, eu vou me organizando e fazendo uma leitura de mundo. Então, eu nasci, né, com um aparelho fonador que me permite a fala, mas a fala não, né, emitir sons, mas vou aprender a falar dependendo do lugar que eu vou estar inserido. Em certas culturas, a fala é mais tardia, em outras, a fala é mais na tenridade. O território de brincar, vocês vão perceber uma coisa muito legal sobre isso, a ideia de que o jogo brincadeira não é inato, ele é aprendido, né? Aprende-se. Nós temos um impulso lúdico, uma vontade de se envolver em alguma coisa. A criança, o bebê, se vocês olharem vídeos de bebês, elas gostam de pegar o papel, amassar, jogar, elas riem quando rasgam papel, elas gostam de mexer em objetos, porque elas gostam de interagir. O Piaget chamava isso de jogos de exercício, o Vygotsky chamava isso de comportamento lúdico infantil. Da criança movimentar, tentar passar debaixo da cadeira, tentar abrir uma porta, usar algum objeto para tentar abrir a porta. As crianças tentam fazer isso, então você deixa a porta aqui, ela quer sair daqui, ela faz isso. A criança quer sair do berço, ela tenta desenroscar lá o pauzinho do berço, né? Ou tenta usar alguma coisa que permita ela pular o berço. Então, veja, ela está testando o tempo todo o seu corpo ali. Então, são mais atividades de exercício. Num dado momento, quando a criança tem noção da regra, essas condições inatas, que nós chamamos de inteligência prática, elas avançam. Então, o Piaget vai chamar de um desenvolvimento de um tipo de um raciocínio pré-operatório, né, um estágio que ele chama de pré-operatório, que vai depois para o operatório concreto e formal. E o Vygotsky vai falar que a criança entra em crise, e aí ela sai desse estágio de uma inteligência prática, de um pensamento pré-verbal e uma fala pré-intelectual, para um pensamento verbal e uma fala intelectual, e aí se cruza. E aí a fala permite organizar, a criança, quando começa a ter contato com a língua, com a linguagem, ela permite organizar as suas formas de ação no mundo. Então, ela começa a entender que ela aponta, o adulto traz para ela começa a entender o que é uma regra, ela começa a representar. Então, aquele exemplo do filme Colha, Uma Lição de Amor, que uma criança de 5 anos brinca de velório, pegando uma caixa de sapato. Por que ela brinca de velório? Porque o padrasto dela e levava ela para o funeral, porque ela não estava matriculada numa escola. Ela ia para o funeral com o padrasto. Então, ela via todo o ritual fúnebre. O que ela fez? Pegou suas marionetes, pegou uma caixa, pintou uma cruz, pôs a marionete dentro, cobriu a caixa, né, fechou, desenhou a marionete, que é a foto da pessoa que está sendo velada, colocou ali, colocou 2 marionetes encostadas uma na outra, representando tristeza, e fez toda essa representação. Veja, o que ela fez? Ela fez uma leitura de mundo. Então, para ela poder fazer essa leitura de mundo, ela teve contato com elementos culturais, elementos de linguagem. Então, o inato é aquilo que nós herdamos, né? Herdamos, nós nascemos, né? É o inato, o congênito, e nós desenvolvemos a fala e as linguagens, os signos, a partir do quê? Do contato que nós temos com a cultura. Por isso que nós somos seres bioculturais. Temos questões biológicas que nos dão uma base, e a partir das questões culturais nós avançamos para as funções psíquicas superiores, como chama o Vygotsky, que é o pensamento verbal e a fala intelectual, ou o Piaget, que é o pensamento do pré-operatório para o operatório concreto e operatório formal, que tem proximidade, inclusive, com as fases que o Valum vai falar, o Jeremy Brunner, enfim, seria isso, entendeu? Eu acho que cai até um pouquinho na psicologia da educação, porque a área que eu trabalho também na graduação. Então, assim, desculpe eu ser prolixo, mas acho que é importante também trazer que é legal olhar para... Eu ia falar isso agora, professor, da questão que a gente está vendo na psicologia agora, né?
da visão inatista, maturacionista e tralalá. E se você for analisar, para pensar, tanto a fala como a corporeidade, a gente tem a capacidade inata, mas as coisas que a gente aprende são advindas do meio, né? Justamente, é isso mesmo. Então, temos capacidade, por exemplo, para andar, falar, né, emitir sons, etc., mas aí o contato com o meio social, com as outras pessoas, enfim, permite aí que nós nos apropriemos desses elementos histórico-culturais e aí nós vamos avançando. Por exemplo, a linguagem, né, as formas de linguagem das menos elaboradas às mais elaboradas. Então, hoje, se vocês saem na rua, até a questão de um GPS, você ou ouvir o GPS, ou você vê o carro indo para um lado para o outro, demanda uma forma de linguagem. Então, veja que, ainda que nós sermos seres nômades, né, historicamente, né, na nossa filogênese, que nós sempre saímos, né, o Luria vai falar isso, de um lado para o outro, buscando caça, subsídios para poder dormir em cavernas, etc., etc., preservar materiais, ele vai falar que a partir da linguagem, ou seja, da linguagem do trabalho que o ser humano se desenvolveu. Ele fala assim, não se nasce humano, né? Torna-se humano. A gente nasce com essas capacidades, mas o tornar humano é se tornar um ser cultural. Torna-se homem, torna-se mulher, enfim, a partir dessas, do contato com a cultura, segundo ele e o Leontiev, né? Eu acho que, assim, esse debate foi muito bom, essa aula hoje, esse web, que a gente já tirou até dúvidas até em psicologia, vocês não têm dúvidas em psicologia. Eu gosto da psicologia. Já atrela uma coisa à outra aí, mas é isso aí. Eu estou à disposição, vocês têm meu e-mail, a Paula de vez em quando manda um e-mail para mim lá, aconteceu isso aqui, tal, o que acontece? Vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida pode mandar, vai ser um prazer respondê-las, eu respondo lá, mando um slide, mando um texto, mas enfim, é isso, tá? Muito obrigado, viu, pela atenção de vocês. Isso, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Já respondeu todas. Deu tudo certinho. Muito obrigado, Márcia, obrigado a todas, né, que ajudaram com as perguntas, é sempre bom ouvi-las aí, tá? E me coloco à disposição. A aula de hoje, a aula 4, que vocês vão ter acesso, a primeira parte ficou 29 minutos, ficou um pouco mais estendida, porque eu fiz um fechamento mesmo. E depois tem a segunda parte que eu falo de mediação semiótica ali, mas quaisquer dúvidas que surgirem, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Tem a Alessandra. Ela baixou a mão. Então é isso. Obrigado, viu, Silvana? Né? Obrigado a todos e a todas, né? Faço voto, saúde e paz. Estou torcendo aqui, né? Bom trabalho para vocês na prova. Eu não gosto de falar boa sorte. Vocês não precisam de sorte, vocês têm competência suficiente. Vocês façam um bom trabalho. Eu não desejo boa sorte para ninguém, eu sempre desejo bom trabalho. Então, bom trabalho na avaliação de vocês. Então, nós podemos encerrar, né? Boa noite a todos. E bons estudos, bom trabalho para a prova de sábado. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.